Paz seja convosco, passando aqui para gravar mais um vídeo. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Deus tocou no meu coração esse dia para gravar uma mensagem ao teu coração. Estamos chegando ao final do ano e muitos dos nossos sonhos já foram realizados, alguns ainda estão para realizar. Mas eu quero falar de um sonho particular, a salvação da nossa família. Não existe nada mais importante do que a salvação da nossa família. Eu sei que nós podemos ter sonhos físicos, materiais, compra, venda, aquisição de bens, tudo isso é bom e é legal. Mas o maior sonho que eu creio que está no seu coração, no coração de muita gente, é nesse final de ano, ou começo desse ano que vai entrar, possamos receber o presente maior que o presente de Natal, presente de Ano Novo, seria ver a nossa família salva, rendida aos pés do Senhor. O que fazer para trazer a nossa família aos pés do Senhor? Como ver a nossa família salva nos caminhos do Senhor? Uma frase que eu ouvi algum tempo atrás, que resume o propósito da vida do homem. Qual é o propósito da vida de cada pessoa, de cada ser humano? E nessa frase dizia assim: eu estou indo para o céu, estou levando a minha família comigo para o céu e o maior número de pessoas possíveis. Este é o maior propósito de toda a terra. Eu sei que nós não podemos apenas focar no céu e esquecer aqui na terra, porque o reino de Deus está aqui na terra e Deus quer nos abençoar aqui. Mas a salvação da família é algo tremendamente importante. Muito triste seria chegarmos na presença de Deus, no céu, e vermos que a nossa família não chegou lá. Isso nos destruiria por dentro. Então, querido, a salvação para mim, para a sua casa, é um direito que nós temos que reivindicar pela palavra. O que fazer para que a nossa família seja salva? Você que talvez gostaria de ver o seu filho salvo, você gostaria de ver a sua filha salva, na presença de Deus, buscando a Deus, estando na igreja, lendo a palavra, se apartando das más companhias. Você gostaria de ver sua esposa na presença de Deus, cheia do Espírito Santo, fazendo a obra do Senhor, servindo a Deus fielmente, sendo uma pessoa transformada. O seu esposo, que talvez está vivendo uma vida desregrada. Eu não sei qual é o seu parente, mas há uma promessa e eu quero que você entenda. O que fazer para ver a minha família salva? Talvez você diga: pastor, a oração. Talvez você já ore pela sua família há anos. Eu não quero pedir que você pare de orar. Continue orando, continue clamando. Mas existe algo a mais que nós temos que fazer além de orar. Orar é a parte mais importante. Mas eu vejo pessoas que oram a vida inteira e não vê os seus familiares chegarem na presença de Deus. Não vê aos seus familiares aceitarem a Jesus. O que está acontecendo? O Senhor nos ensina que nós devemos vigiar e orar, não apenas orar. Porque muitas vezes o inimigo está nos enganando e a nossa família não está recebendo a transferência da nossa oração. Aqui em Atos capítulo 16, eu quero ler um texto. Atos capítulo 16, verso 30. Diz assim: e em seguida, conduzindo-os para fora, rogou-lhes: senhores, o que eu faço para ser salvo? Esse carcereiro, depois que Deus faz o milagre ali na prisão, as portas se abrem, as correntes se soltam, Paulo e Silas são libertos, muitos ali que estão na cadeia são libertos. Aquele carcereiro tenta tirar a vida dele. Paulo, por uma palavra de ciência, não permite ele fazer isso. E agora aquele homem, debaixo de um temor de Deus, ele pergunta: senhores, o que eu faço para me ser salvo? E Paulo, no versículo 31 de Atos 16, ele diz assim: eles prontamente lhe afirmaram: crê no Senhor Jesus e assim serás salvo, tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Paulo estendeu a salvação não só para aquele carcereiro, ele falou: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Ou seja, a salvação deveria se espalhar também na casa daquele carcereiro. Tanto é que os versículos seguintes vai dizer que Paulo foi até a casa daquele homem, ele reuniu toda a família e ministrou-lhe a palavra, e ali mesmo todos aceitaram a Cristo, as esposas, filhos, netos, e batizaram naquele mesmo dia, e expressaram grande alegria, o verso 34, por haverem crido em Deus. Então, meus queridos, como fazer para que a minha família seja salva? Por que entra ano, sai ano e eu não vejo uma verdadeira conversão na vida dos filhos, na vida da esposa, do esposo? Talvez você fale: meu familiar não é bem convertido, minha família não é bem convertida. Será que tem jeito? Tem como eu ver meus familiares sendo salvos? O maior presente que eu gostaria de receber esse final de ano é a salvação da minha família. Então eu quero dizer para você que tem algumas palavras, tem alguns princípios que eu quero liberar para a tua vida. Não é tudo, mas são 3 coisas que você pode ver a salvação da tua família. Primeiro, pregue para eles. Sim, pregue para eles. Aquele carcereiro levou Paulo até a sua casa, juntou toda a sua família e ali Paulo ministrou para eles. É preciso muitas vezes, meus irmãos, nós pregarmos para a nossa família,
falar do amor de Deus para a família, não condenando eles, não falando que eles estão indo para o inferno, não falando que se eles não se arrepender, eles irão perecer para a eternidade. Mas não, pregar a palavra, pregar o Evangelho. O que é o Evangelho? As boas notícias. É dar uma palavra de esperança no dia que seu familiar está desanimado, é liberar uma palavra de ânimo para ele. É no dia que ele não acredita que nada vai dar certo, é você liberar e todas as coisas são possíveis ao que crê. É pregar a palavra, é levar o Evangelho para ele. Muitas pessoas querem que o seu esposo se converta, sua esposa se converta, seu filho, sua filha se converta, mas nunca os convida para estar na igreja. Nunca os ministra a palavra de Deus, nunca reúne na sala da sua casa, desliga um pouco a TV, o celular e ministra a palavra, nem que seja um salmo, nem que seja um provérbio, ao coração deles. Aquela palavra vai entrando, aquela palavra vai enraizando, e ainda que não haja uma manifestação, uma decisão momentânea, mas a longo prazo essa palavra vai ecoar no coração deles. É o que a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve seguir, e mesmo quando ele estiver velho, não se desviará. Então pregue a palavra para a sua família. Não seja aquele pregador chato, que o tempo todo está buzinando no ouvido da sua família, mas peça sabedoria a Deus para momentos estratégicos. O Espírito Santo te dá uma palavra certa, como um remédio para a ferida daquela pessoa, e ela vai te agradecer. Então a primeira coisa é pregue a palavra. Como ver a minha família salva? Segunda coisa, viva o Evangelho. Viva o Evangelho. Você já deve ter ouvido aquela frase que diz: a sua vida fala tão alto que eu não consigo ouvir suas palavras. É isso mesmo. Se nós queremos ver a nossa família ser salva, nós precisamos viver o Evangelho que nós professamos. Nós precisamos praticar a palavra. Tiago diz: não seja apenas ouvintes, mas seja praticantes da palavra. Quando nós vivemos o Evangelho dentro da nossa casa, quando nós vivemos o Evangelho, aquilo que nós aprendemos na igreja, aquilo que nós aprendemos na Bíblia Sagrada, nós praticamos aquilo. A Bíblia diz que nós seremos como uma casa firmada na rocha, que vem a tempestade, vem o vento, nós não cairemos. Mas muitas vezes, algumas pessoas, quando elas professam a fé, elas servem a Deus, mas vem uma crise, elas se desesperam muito mais do que o ímpio. Aparece um problema, elas vivem muito mais ansiosas que os ímpios. Aparece uma dificuldade e elas entram em desespero. Então, à nossa volta, as pessoas observam como a gente reage a uma notícia, como a gente reage a uma doença, como a gente reage a um problema no serviço, como a gente reage a uma situação. Se nós reagimos com fé, se nós reagimos com confiança no nosso Deus, então as pessoas vão fazer uma leitura da nossa reação e vão dizer: o Evangelho que essa pessoa está professando realmente é algo bom, é algo eficaz, então eu quero isso para mim. Mas muitas pessoas, elas não vivem o Evangelho. A própria família, olha, está tentando ver uma faísca, está tentando ver um sabor na vida daquela pessoa, mas muitas vezes vê a pessoa só reclamando, amargurada, estressada, triste, e as pessoas não falam, mas ela diz: para aí, se esta pessoa está na igreja, se esta pessoa é cristã, mas a vida dela é pior do que a minha, ou esta pessoa vive mais oprimida do que eu, que nem vou na igreja, que vive uma vida de qualquer forma, então esse evangelho eu não quero, esse evangelho eu não quero. Então as pessoas estão esperando, irmã, estão esperando, meus irmãos, a nossa essência. As pessoas querem ver, jovem, a tua mãe quer ver Jesus em você. Marido, a tua esposa está querendo ver Cristo na tua vida. Esposa, teu marido está querendo ver que você passou por uma transformação, que você perdoa, que você não explode fácil, que você ama, que você releva. As pessoas à nossa volta estão fazendo uma leitura e elas querem ver o Evangelho. Por isso que a Bíblia diz em Colossenses: Cristo em nós, a esperança da glória. Quando Cristo está em nós, nós vamos falar como Cristo, nós vamos andar como Cristo, nós vamos julgar como Cristo, nós vamos falar, nós vamos viver, nós vamos nos mover. Como a palavra do Senhor diz: vocês que estão em Cristo, andai como Cristo andou. As pessoas verem até a forma, as músicas que você ouve, o tipo de conversa que você professa, as piadas que você fala, o tipo de vídeo que você vê, o tempo que você dedica à palavra, o tempo que você dedica à oração. Se você entra no teu quarto para orar, se você pega a tua Bíblia, elas estão fazendo uma leitura. Se você usa a tua boca para amaldiçoar, para abençoar. Então, um dos maiores segredos para ganhar a nossa família é viver o Evangelho. É viver aquilo que nós ouvimos na igreja, trazer para casa e aquilo se tornar uma realidade. É onde as pessoas podem dizer: olha, eu estou vendo Jesus em você. Você é a Bíblia que o mundo está lendo. Você é a Bíblia que as pessoas não leem na igreja, mas leem na sua vida. Então, a força, o poder de convencimento que o Espírito Santo dá, vem pelo nível de prática da palavra do Evangelho. Viva o que você ouve, viva o que você professa, e você vai ver que as palavras convencem. As palavras até convencem, mas o exemplo arrasta. A terceira coisa que eu quero compartilhar, como ver a minha família salva, é algo muito, muito delicado. Esse terceiro ponto: fale bem dos seus líderes. Isso mesmo, fale bem dos seus líderes.
Quando nós criamos uma atmosfera, quando nós criamos um ambiente, aquele ambiente ele precisa ser saturado de fé, de palavra de afirmação, de palavra de milagre, de palavra de bênção e não de murmuração. A Bíblia vai dizer, quando o povo saiu do deserto, nas suas tendas eles murmuraram contra os seus líderes, murmuraram contra os seus pastores, e Deus viu o que eles murmuravam nas suas tendas, e desta forma eles não entraram na terra prometida. A murmuração é um pecado, a murmuração é a ingratidão, a murmuração é uma forma de você não agradecer o que Deus tem feito na sua vida através de outras pessoas. Nós precisamos falar bem dos nossos líderes. Nós vivemos uma cultura onde as pessoas falam mal das autoridades, falam mal da política, falam mal da polícia, falam mal dos professores, falam mal do supermercado, falam mal da farmácia, falam mal de todo mundo. Falar mal não significa que você é ruim, mas muitas vezes a pessoa, um comentário, pode trazer na mente de alguém um pensamento errado, até para aquela pessoa não ter maturidade. Às vezes as pessoas elas chegam em casa e elas falam mal dos seus líderes, elas falam, nossa, hoje o pastor, hoje o sacerdote, hoje o padre, seja quem for, nossa, hoje ele foi muito duro, nossa, fulano, o pastor pediu algo, a pastora pediu algo e eles não estão certos, eles poderiam ter pedido outra coisa. Nossa, hoje eu não gostei daquilo que foi pedido. Nossa, está muito desorganizado isso, aquilo, outro. E quando você fala isso dentro da sua casa, na mesa, no quarto, na cama, você cria uma fortaleza no coração da sua esposa, no coração do seu esposo, no coração do seu filho. Eles vão falar, para aí, se o pastor deles, a pastora dela, está cometendo isso, eu não quero ir para essa igreja. Eu não quero ir para esse lugar. Então isso cria uma resistência na sua família. É por isso que nós temos que, a Bíblia diz que a nossa língua tem que ser para abençoar. Existem coisas que Deus, que você não concorda, mas tem que ficar em você mesmo, entre você e Deus. Você não pode liberar isso sobre a sua casa, liberar isso na mesa de jantar, na mesa de almoço, dentro do seu quarto com a sua esposa, porque você vai gerar uma consciência na sua esposa de rejeição ao seu líder, aos seus líderes, de rejeição à sua igreja. Isso vai ser uma barreira onde Satanás vai usar para endurecer o coração, não deixar essa pessoa se abrir ao evangelho ou até mesmo se converter. Então fale bem dos seus líderes. A Bíblia diz que toda autoridade foi constituída por Deus. Oremos uns pelos outros. Todo homem é falível, toda mulher é falível, inclusive você é falível. Nós todos somos falíveis, não existe ninguém perfeito. Nós estamos seguindo o caminho da perfeição. Então fale bem, seja do pastor, do sacerdote, da pessoa que te deu emprego, do teu patrão. Não fale mal. Nunca fale mal da sua esposa para alguém, nunca fale mal do seu esposo para alguém, porque a pessoa que ouvir você falando mal da sua esposa vai ter uma concepção errada dela, embora não conheça a pessoa por causa de uma palavra. Nunca fale mal dos seus líderes, seu pastor, a sua pastora, mesmo que você não concorde, ore em cima daquilo e Deus vai te abençoar. Se você tiver de falar, a Bíblia diz em Colossenses, capítulo, em Filipenses 4, versículo 9, o que é bom, o que é aprazível, o que é de boa fama, isso ocupe o vosso pensamento e isso você fale. Cante salmos, hinos, canções na sua casa. Então, meus irmãos, como ver a minha família salva? Primeiro, pregue para eles. Convide a eles para ir no culto. Convide a eles para ir na igreja. Fale de Jesus para eles, em momentos estratégicos. Segundo, viva aquilo que você professa. Seja uma carta aberta onde todos podem ver a presença do Espírito Santo na sua vida, a glória de Deus. E terceiro, fale bem dos seus líderes. Crie uma cultura de honra na sua casa. E eu te garanto que quando você menos esperar, você vai ver toda a tua família rendida aos pés do Senhor. Porque a promessa é, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Todo mundo entrando na arca, todo mundo servindo a Jesus. Aí você terá uma família abençoada, estabilizada, feliz, em nome de Jesus. Deus te abençoe, um forte abraço. Se inscreva nesse canal, ative o sininho, dê um like para você receber mais vídeos sobre isso, compartilhe com alguém e que Deus te abençoe.